Gravando. E aí, gente, vamos conversar então. Até então, a gente estudou os micro-organismos de forma geral. Então, eu posso falar para vocês que vocês encerraram a parte de microbiologia básica. Por que encerraram a parte de microbiologia básica? Porque vocês finalizaram, então, o estudo dos vírus, toda a parte de virologia, como é que acontece, infecção, tudo bonitinho vocês conseguiram encerrar. Depois a gente foi para as bactérias, então vocês viram morfologia das bactérias, processo de reprodução, metabolismo, nutrição, como é que é a patogenia bacteriana, inibição do crescimento bacteriano. Então isso tudo a gente conseguiu fechar também bonitinho. E aí, terminando bactérias, a gente entrou nos fungos. Os fungos, que foi mais rapidinho, né, que foi o tema da nossa aula passada, a gente viu, então, como é que são os fungos, né, do que eles são formados, como é que é a constituição deles, do que eles se nutrem, aonde a gente pode encontrar esses fungos, como é que é o processo de reprodução deles, os antifúngicos, né, a gente viu as micoses. Então, a gente encerrou a parte de microbiologia básica. Agora, para vocês, a gente vai ver um pouquinho da microbiologia oral. Quando a gente fala de microbiologia oral, é muito comum a gente falar de bactérias. Muito, 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 muito. Porque, na verdade, é basicamente o que a gente tem: bactérias. E aí, gente, uma coisa que vale muito a pena vocês discutirem isso com os pacientes de vocês. Por quê? Porque, igual na aula de hoje, a aula de hoje a gente fala de biofilmes e de cáries. Eu sei que vocês já tiveram uma aula de cárie, né? Tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje não é novidade. Eu vou falar para vocês um pouco mais na visão da microbiologia, né? Isso que a gente acaba falando um pouquinho mais para vocês. Mas é importante vocês entenderem, para vocês poderem passar isso para o paciente de vocês, que é o seguinte: quando a gente fala de micro-organismos, de biofilme, de placa bacteriana, gente, então, por exemplo, tem até uma figura aqui quando eu começar a apresentar para vocês a aula de hoje, que é aquela questão da coloração da placa, né? Que é para você colocar um revelador de placa bacteriana. Aí, às vezes, você faz isso com um paciente seu e ele fica apavorado: meu Deus, o tanto de micro-organismo que eu tenho na boca. E aí, você tem que deixar bem claro o seguinte: é normal, é natural. Lembra na aula de bactéria que a gente tem milhares de bactérias que estão colonizando, que vivem no nosso corpo. E a mesma coisa acontece com a boca. Apesar da nossa boca ter muito movimento, apesar da nossa boca a gente ter a saliva, né, o tempo todo ali, essa saliva, além de servir como nutriente para esses micro-organismos, a saliva também ela age como como é que eu posso falar? Como um agente que vai retirar, tá? Por quê? Porque na saliva a gente tem propriedades ali antimicrobianas, a gente tem, né, um monte de atividade, e fora, gente, que na saliva faz com que esses micro-organismos se movimentem na nossa boca. Então eles não conseguem aderir com tanta facilidade. Mas é na saliva também que vai estar os nutrientes que vão servir para o crescimento e multiplicação desses micro-organismos. Então a saliva, na verdade, ela age tanto nutrindo como ajudando no processo de eliminação desses micro-organismos. Então, todos nós, independente de uma pessoa que faça uma escovação bem feita ou não, a gente vai ter micro-organismos na nossa boca. O que a gente sempre tem que falar para os nossos pacientes, sempre tem que deixar bem claro, é que algumas pessoas elas vão salivar mais do que outras. Algumas pessoas vão ter uma predisposição a ter mais micro-organismos patogênicos do que outras pessoas. E isso aí, gente, vai depender de uma alimentação, como é que vai estar a alimentação dessa pessoa, toda uma predisposição genética, é claro que vai estar envolvido nisso daí, mas a gente tem que lembrar sempre, 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 sempre vai ter micro-organismos na boca, na cavidade bucal de qualquer pessoa, de qualquer paciente. E é por isso, é porque todos nós temos esses micro-organismos já que já colonizam ali, independente de qualquer coisa, é que a gente precisa ter um cuidado redobrado, tanto com a nossa alimentação quanto o nosso processo de higienização, para evitar que esses micro-organismos venham causar um processo de cariogênese, né? Ou outras doenças periodontais. Então, é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, na verdade, esses micro-organismos sempre, 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 eles vão residir na nossa boca, ok? Então, é disso que a gente fala, é disso que a gente vai falar na aula de hoje, sobre esses biofilmes, sobre esses micro-organismos, a interação entre esses micro-organismos, e é tão interessante estudar essa interação, gente, porque, por exemplo, é,
não sei se na aula de cárie vocês chegaram a falar nome de micro-organismos de fato, mas quando a gente fala de cárie, a gente está falando muito de Streptococcus da espécie mutans, Streptococcus mutans. Streptococcus, gente, é um grupo de bactérias, tá? São várias Streptococcus. Algumas, elas têm potencial virulento maior do que outras. Então, quando eu falo de potencial virulento, é a capacidade que essas bactérias têm de causar uma doença, de causar uma patogenia. Quando a gente tem Streptococcus mutans, essa espécie específica, ele é extremamente capaz de causar uma doença, principalmente a cárie, tá? Ele é muito. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de adesão muito forte nos nossos dentes. E aí ela acaba, e ela também, né, acaba que ela consegue sobreviver num ambiente um pouco mais ácido, na ausência de oxigênio, com pouco oxigênio, ela pode acabar fermentando. No processo de fermentação, acaba liberando ácido lático. O ácido lático, então, deixa um ambiente mais ácido. Com isso, acaba, né, favorecendo o crescimento de bactérias que são ácidas e que podem fazer todo o processo de no processo de desmineralização do dente. E aí você acaba perdendo um pouco desse esmalte, causando ou podendo causar o problema da cárie. Tá? A gente vai ver isso na aula de hoje. Tá falando um pouco mais desses micro-organismos. E aí é interessante, gente, a gente falar também ao longo dessa aula é o quê? Que quando a gente tem esses micro-organismos na nossa boca, né, na nossa cavidade, eles competem por espaço, eles competem por nutriente, eles competem pelo oxigênio. E isso tudo faz com que você tenha um ambiente que tenha muitos micro-organismos, muito. E por que isso é vantajoso para mim? Porque, por exemplo, se eu tenho apenas na minha boca bactérias do grupo Streptococcus mutans e eles são extremamente virulentos, a probabilidade de eu ter doenças, cárie, periodontites, por exemplo, acaba sendo muito maior do que eu ter outros grupos de micro-organismos que competem por espaço, por nutriente, com esse grupo de bactérias. Tá? Então, por isso, gente, a questão de uma alimentação diversificada, a questão de uma escovação para evitar que forme esse biofilme, isso é muito importante. E, mais uma vez, gente, a gente tem que levar em consideração o seguinte, nem todo micro-organismo, nem toda bactéria que vai estar ali, ela vai estar me causando um prejuízo. Lembra que as bactérias, elas vivem ali, elas vão se nutrir, lógico, de resto de alimentos, elas vão se nutrir de resto de pele, de células epiteliais que você tem, né, na sua boca. Naturalmente, isso aí vai ser de nutrição para esses micro-organismos. Só que lembra, gente, para aquilo te causar uma doença, para aquilo te causar uma infecção, por exemplo, ele tem que estar em condições especiais. Que condições especiais são essas? A capacidade de adesão. Aí vamos lembrar lá da microbásica. Por isso, gente, que a gente não podia chegar nesse ponto sem a gente falar da microbásica. Por quê? Porque tem que ter capacidade de adesão, tem que ter capacidade de multiplicação, de colonização. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que essa capacidade de adesão fica um pouco mais dificultada porque é no dente. Imagina uma bactéria conseguir fixar, parar no seu dente. É muito mais complicado. Né? Então é sobre isso que a gente acaba conversando um pouquinho hoje, tá? E aí, gente, eu sei que vocês já tiveram aula disso, tá? Então quem quiser comentar, quem quiser falar, quem quiser dar uma ideia, pode ir falando, tá? Eu acredito que tudo que a gente conversar hoje aqui não vai ter muita novidade, mas é bom para a gente interagindo, né? Para a gente poder tirar as outras. Show? Tá? Então vamos começar falando sobre biofilme bucal, como é que são esses micro-organismos, como é que formam esses biofilmes bucais, para depois a gente falar de cárie propriamente dita, tá? Então, gente, como eu estava falando desde esse comecinho aqui, toda a nossa boca, toda a nossa cavidade bucal, a gente pode falar que ele é um ecossistema dinâmico. Então, a gente, ó, repara aqui, ó, nesse dente aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, mostrando ó, o tanto. É claro que isso aqui às vezes você não vai ver, ou às vezes, por exemplo, você fica um dia inteiro sem fazer uma higienização, uma escovação, e às vezes você passa a língua ali, né, na boca ali, aí você sente que pode ser um pouco mais grosso, alguma coisa assim. Isso ali já são realmente biofilmes bacterianos, só que ainda são muito novos, né? E aí eles são facilmente eliminados num bom processo de higienização. Isso aí é super tranquilo. O que a gente tem que lembrar é que
sempre vai ter esses micro-organismos. Ele vai estar, gente, espalhado pela sua boca, na língua, nas amígdalas, tá? É tudo espalhado. A nossa boca, ela oferece, ela oferece inúmeras condições, nutrientes, então ela oferece condições para que esses micro-organismos consigam se multiplicar e consigam sobreviver muito bem ali, tá? Que eles consigam sobreviver. Então, eu coloquei aqui, ó, que a cavidade bucal, tá vendo? Ela é um ecossistema dinâmico, tá? Outra coisa, gente, não existe um único grupo de micro-organismo ali, tá lotado. Basicamente, o que a gente mais tem são realmente as bactérias, mas não quer dizer que só são bactérias. A gente também tem fungos, a gente também pode ter alguns vírus que vão estar envolvidos nesse processo todo. Na verdade, é polimicrobiano, tá? São vários tipos de micro-organismos que a gente tem ali, ok? Então, vamos lá. Rapidinho, gente. Filha, deixa eu mamãe. Peraí, gente, rapidinho. Olha lá, ó. Desculpa, gente. Vamos lá. Para começar a falar de biofilme, gente, tem que lembrar o seguinte. A primeira vez que o biofilme foi descrito, não quer dizer que foi descrito como nome de biofilme, tá? Mas as primeiras observações que a gente teve dessa questão dos micro-organismos da boca, eles são muito antigos, eles datam lá do século XVII, então assim, é super antigo. Foi na época, gente, de von Leeuwenhoek. Vocês lembram dele, do Anthony von Leeuwenhoek, lá da biologia celular, que foi aquele pesquisador, aquele cientista que começou a trabalhar com lentes de aumento? Na verdade, ele ainda não descobriu o microscópio propriamente dito, ele trabalhava com lentes de aumento. E aí vale a pena a gente dar uma lidinha nesse texto aqui, porque eu achei muito interessante, porque olha só o que ele fala, gente. Ó, isso no século XVII, tá? Que não tinha microscópio, que não tinha dimensão, o que era uma bactéria, um vírus ou um fungo. Olha só que interessante, ó. O Anthony von Leeuwenhoek que escreveu isso, ó. Tenho o hábito de todas as manhãs esfregar os meus dentes com sal e então enxaguar a boca com água. Inclusive, costumo, após as refeições, limpar os dentes posteriores usando um palito, assim como esfregá-los vigorosamente com um pedaço de pano. Por isso, conservo os dentes posteriores e anteriores tão limpos e claros, o que só acontece com poucos homens da minha idade. E minhas gengivas, não importa a dureza do sal com que as esfrego, elas nunca sangram. Vai lá brincar. Peraí, gente. Vai lá brincar. Rapidinho. Vamos continuar aí, ó. Por isso, vamos lá. Apesar de tudo, meus dentes não ficam assim tão limpos. Mas o que adere em alguns dos meus anteriores e caninos, ou entre eles, cresce. Sempre que os examino com um espelho de aumento. Tá vendo? Porque ele não tinha microscópio. Então, eram essas lentes de aumento. É um pouco de material brancacento, de consistência de manteiga. Examinando esse material, concluí, embora não verificasse nada em movimento no mesmo, que lá existem animáculos vivos. Tá vendo, gente? Isso aqui é lá no século XVII. Então, o cara, né, esse pesquisador, ele já tinha essa dimensão de limpeza dos dentes e ele conseguiu observar que ao longo do dia, no momento então que ele não tinha, que ele não fazia, né, essa limpeza da forma como que ele fazia aqui, essa parte de esfregar os dentes, ele observava que crescia ali entre os dentes como é que a gente pode falar? Esse material, né, que vai crescendo ali. Isso já é o biofilme. Já são esses micro-organismos que vão aderindo, tá? É claro que, inicialmente, esses biofilmes, eles não são maduros ainda. Então, só com uma escovação, com uma higienização, você consegue eliminá-los tranquilamente. E olha que interessante, isso foi lá, gente, datado lá no século XVII, mas só em 78, próximo da década de 80, aqui bem perto da gente, que o termo biofilme realmente foi relatado, ele realmente foi descoberto, foi todo trabalhado por Bill Cotterston. Foi ele, na verdade, que acabou dizendo, classificando o que era biofilme, tá? Mas essas observações já são muito mais antigas. E é exatamente isso que a gente tem na nossa boca. Então, gente, quando você faz, por exemplo, eu sei que vocês já fizeram, né? Eu acho, né, que vocês fizeram esse testezinho aqui, que foi revelação de placa bacteriana.
né? Então você coloca esse produto na boca e aí ele consegue marcar, tá vendo? É tudo marcadinho de rosa, apresenta essa placa. E o que que são essas placas bacterianas? São os biofilmes bacterianos. Tá? Então, os biofilmes bacterianos nada mais são do que comunidades dinâmicas de micro-organismos que se aderem na sua superfície bucal. Eles podem aderir, gente, tanto ao dente, tá? Por isso que a gente fala superfície abiótica, tá? Quanto biótica. Eles podem aderir nas gengivas, nas mucosas, no próprio dente. Então, todos os micro-organismos que a gente tem na boca, todos não, alguns deles, eles têm capacidade de aderir na nossa boca, no nosso dente. E aí, gente, pensa comigo. Quando eu falo de biofilme, eles têm uma capacidade tão interessante. Por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes quando a gente estuda bactérias, vírus, fungos, a gente fica pensando o quê? Ah, esses micro-organismos aí não tem nada demais. O que eles querem é uma fonte de alimentação para poder se multiplicar, 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 multiplicar. Mas quando a gente estuda os biofilmes, aí a gente consegue entender perfeitamente que esses micro-organismos não querem somente se multiplicar. Eles têm toda uma comunidade e todo um meio, um modo de sobrevivência. Porque pensa, gente, é isso que a gente vai estudar hoje. Para você ter um biofilme, para você ter essa placa, para você ter essa comunidade na nossa boca, tem que ter uma interação entre esses micro-organismos. Por quê? Porque existem micro-organismos que têm capacidade de aderir com mais facilidade que outros micro-organismos. Então, inicialmente, dá uma olhada nessa figura aqui agora, ó, nessa aqui de baixo, ó. Inicialmente, a gente vai ter micro-organismos, que a gente chama de micro-organismos pioneiros, que são os primeiros, os primários, que têm capacidade de aderência no nosso dente. Tá? Então, esses micro-organismos que têm capacidade de aderir no nosso dente, na nossa gengiva, esses micro-organismos aí, que a gente chama de comunidade pioneira, tá? Que são os primeiros, esses micro-organismos, eles têm uma boa capacidade de aderência e eles são capazes de liberar uma matriz. Qual que é a importância dessa matriz? É um muco. Eles secretam um muco que faz com que esses micro-organismos consigam ficar aderidos ali no seu dente. Por quê, gente? Porque o tempo todo a gente está produzindo saliva. O tempo todo você pode estar falando. E aí a nossa própria saliva pode fazer com que esses micro-organismos que estão se aderindo, mas ainda estão, a ligação ainda é fraca, eles pudessem se soltar. Aí o que que acontece? Esses micro-organismos, além de conseguir aderir, eles liberam esse muco, que é essa matriz. Esse muco ajuda na fixação, na aderência desses micro-organismos. Essa matriz, gente, no caso de biofilme, é chamado de exopolissacarídeos, que tem essa sigla aqui, ó, EPS. Esse exopolissacarídeo é um polissacarídeo, um carboidrato, tá? Que esses micro-organismos são capazes de produzir e a gente chama de exo, porque eles produzem e liberam. Então, eles produzem e liberam, produzem e liberam. Por isso, gente, essa questão do consumo de sacarose. Por quê? Porque quanto mais sacarose eles vão consumindo, né? Quanto mais sacarose... Hoje tá mais difícil aqui, gente. Peraí, rapidinho. Peraí. Gente, desculpa, hoje tá feio o negócio. Aí, vamos voltar então para a matriz de exopolissacarídeo, tá? Quanto mais matriz, quanto mais polissacarídeo esses micro-organismos eles conseguem produzir, eles conseguem liberar, mais fixos, mais aderidos esses micro-organismos conseguem ficar no nosso dente. E aí, por exemplo, quando uma pessoa acaba tendo uma alimentação com muito mais açúcar, com muito mais carboidrato... Obrigada, Fabiola. Desculpa, tá, gente? Porque com criança pequena dentro de casa tem hora que não tem jeito, tá? Entra mesmo, fala mesmo, tá? Desculpa. Aí, gente, quando uma pessoa ela tem uma alimentação cada vez mais rica em carboidrato, quanto mais sacarose, que é muito mais fácil desse micro-organismo conseguir utilizar, né, desse alimento, mais polissacarídeo essa bactéria produz, mais matriz ela produz. A vantagem da matriz é o quê? Ajuda na aderência e outras bactérias, a partir de agora, conseguem se ligar
ali formando mais esse biofilme, aumentando esse biofilme. Ok, gente? Tudo bem até aí? Tá? Lembrando, gente, que esse biofilme, né, nesse biofilme, na nossa boca ali, alimentando esses micro-organismos, a gente não tem só a nossa saliva com resto de alimentos, tá? A gente também tem algumas células epiteliais da nossa própria boca, que vai descamando se serve de alimento. Tem algumas enzimas, algumas glicoproteínas, resto, tudo isso, gente, ajuda nesse processo da instalação desse micro-organismo, tá? Aqui mostrando bem superficial esse biofilme, então mostrando, tá vendo? Aqui seria a superfície sólida, que seria ali o seu dente ou a sua gengiva. Os micro-organismos fazendo essa adesão, aí são esses pioneiros que vão conseguir aderir. Outros micro-organismos que conseguem se ligar, formando todo esse biofilme que vai incorporando, incorporando, incorporando. À medida que você vai limpando, que você vai fazendo uma higienização, você vai retirando um pouco esse biofilme, vai trocando, modificando esses micro-organismos. Agora, se você não faz uma boa higienização, uma correta higienização, esses micro-organismos só vão se fixando, 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 e aí vai formando um biofilme maduro. Quanto mais maduro estiver esse biofilme, mais difícil vai ser a remoção. Tá? Então, quando a gente fala, de fato, né, desse biofilme, reparou, então a gente tem uma classificação, a gente tem uma organização, desculpa, não é uma classificação, uma organização desses micro-organismos. Por que que tem uma organização? É isso que vocês não podem esquecer. Existem micro-organismos, lembra lá de bactérias, que eles têm uma capacidade de fixação muito grande, eles têm estruturas de adesão. Então, tem as fímbrias, lembra? Que são aqueles montes de cílios que fica assim em volta da bactéria. Então, quanto mais fímbrias eles tiverem, maior a capacidade de adesão. Quanto mais proteínas de adesão, melhor essa capacidade. Então, por exemplo, como a nossa boca é um grupo de micro-organismos que a gente tem ali, quando a gente fala uma própria espécie, um próprio gênero de bactérias, Streptococcus, não estou falando qual tipo, estou falando de Streptococcus. Já é conhecido que Streptococcus sanguinis, por exemplo, é uma bactéria que ela não tem tanta capacidade de aderência quanto Streptococcus mutans. Streptococcus mutans, gente, além de ter fímbrias, além de ter proteínas de adesão, ela consegue liberar muita matriz, muita, que são, nessa matriz ela produz uma enzima chamada glicosiltransferases, que além de conseguir, né, essa matriz fixar, ajudar na aderência dessa bactéria, ainda tem essa enzima glicosiltransferase que consegue quebrar, hidrolisar carboidratos mais complexos, liberando nutrientes para essa bactéria para ela produzir mais matriz. Então, ela acaba com esse mecanismo de adesão sendo muito mais virulento do que outras bactérias. Por isso, gente, essa questão de uma boa alimentação, de evitar tanta sacarose, de ter mais fibras na nossa alimentação. Para quê? Para você ter uma boa diversidade bacteriana, e com a higienização, você evitar com que esses micro-organismos façam com que esse biofilme ele vai se tornando maduro. A ideia, gente, é que não fique tão maduro a ponto de ter uma mudança de pH, uma ponto de ter uma mudança de estabilidade no seu dente que possa te causar um problema. Mesmo porque, gente, dentro desse biofilme há um fluxo de nutrientes, há um fluxo de moléculas que faz com que esses micro-organismos eles têm uma boa chance de sobrevivência ali dentro. Um protege muito o outro. Porque pensa comigo, gente. Dentro desse grupo aqui de biofilmes, como tem vários tipos de bactérias, várias espécies diferentes de bactérias, e elas ficam localizadas em espaços diferentes, tá? Umas mais próximas do dente, uma mais distante do dente. Repare essa figura aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Repara essa figura aqui, ó. Algumas ficam mais próximas aqui à gengiva, algumas ficam mais distantes. Então, aqui tá lotado de tipos diferentes de bactérias. Então, cada uma, gente, ali, ela ajuda na manutenção desse biofilme. É um trabalho em conjunto. Pensa comigo. Pensa que, às vezes, você vai ter um micro-organismo ali, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, não sei, vamos pensar uma bactéria que ela, por algum motivo de mutação ou por reprodução sexuada, ela tem uma capacidade de ser resistente a um determinado antimicrobiano. E aí, no momento em que você entra em contato com esse antimicrobiano, seja porque você está tomando antibiótico, ou seja porque você está
sabe? Entrando em contato com algum alimento que tem esse potencial antimicrobiano, como ao longo desse biofilme a comunicação entre esses micro-organismos pode acontecer de uma comunicação entre eles, e aí bactérias que são mais resistentes a determinados antimicrobianos, eles podem simplesmente ficar mais expostos. Tá? E aquelas bactérias que não têm tanta resistência, elas podem ficar como se fossem mais escondidas, mais protegidas. Isso, gente, é um trabalho em conjunto que elas realizam. Por quê? Porque já foi comprovado que dentro do biofilme acontece o processo de sinalização. Então, elas acabam, né, tendo uma sobrevida, uma chance de sobrevivência muito maior. Ok? Aí, gente, para fins didáticos, porque isso aqui é só uma didática mesmo, a gente acaba classificando os biofilmes em dois grupos, tá? E são diferentes de acordo com a localização ou com a sua capacidade de ser patogênico. Então, por exemplo, com relação à localização, a gente tem aqueles biofilmes que são supragengivais. Então, tá vendo aqui, ó, supragengival. Eles são mais voltados aqui, bem próximos da gengiva, tá vendo? Ó, mais aqui essa parte de cima, que pode ser retirado, dependendo de como tá a maturação desse biofilme, por uma boa escovação, pelo uso do fio dental. Agora, quando a gente tem um biofilme dentário subgengival, ele vai estar por dentro. Tá vendo aqui essa figura? Ó? E aí, nesse momento, gente, é muito mais difícil para conseguir retirar esse biofilme. O ideal para remoção desse biofilme é através de um responsável, que são vocês, tá? Porque aí vai ser um trabalho muito mais diferenciado, também até para evitar com que você leve micro-organismos que estão mais na parte supra para dentro mesmo, causando um problema de infecção, de contaminação dentro, no interior mesmo da gengiva, causando outros problemas. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Por isso que esse controle acaba ficando para vocês que são profissionais, que são capacitados para isso. Tá? E com relação à patogenicidade, a gente também classifica esses micro-organismos do biofilme em dois grandes grupos. Tá? Que são aqueles mais causadores de problemas, de doenças. Então, a gente tem o biofilme cariogênico. Então, quando a gente fala de cariogênico, é a capacidade desses micro-organismos de causarem a cárie. E aí, a gente vai observar ali, nesse meio, principalmente bactérias acidogênicas ou gram-positivas. O que são bactérias acidogênicas? São aquelas bactérias que elas vivem, que elas se multiplicam em meio ácido. E aí, para isso, gente, eles têm que estar num ambiente onde tenha pouca disponibilidade de oxigênio. Quanto menos disponibilidade de oxigênio, então quanto mais biofilme, quanto mais bactéria tiver ali, quanto menor essa escovação, então menos oxigênio vai ter. Quanto menos oxigênio, acaba que as bactérias que toleram a falta de oxigênio, ou aquelas bactérias anaeróbicas, elas começam a fazer fermentação. Quanto mais fermentação, mais ácido é produzido. Quanto mais ácido é produzido, menor vai ficando o pH, e aí só mesmo bactérias que são resistentes a esse pH conseguem sobreviver. Só que quanto mais ácido é aquele ambiente, aí é um risco todo que a gente tem de um deslocamento de micro-organismos, e aí vem o processo todo de remineralização, podendo causar a cárie. Tá? Então, a gente vai observar isso. E quando a gente tem, né, um biofilme periodontopatogênico, aí já não vai ser mais essa superfície supragengival, vai ser mais, né, a parte interior da gengiva. Ali a gente vai encontrar micro-organismos que são mais basofílicos. Ali o pH vai estar em torno de 8, 8 e pouquinho. E a gente encontra mais bactérias gram-negativas, causando periodontite e outros processos inflamatórios. Tá? Gente, tá faltando um minutinho aqui, ó, para o nosso tempo do Zoom acabar. Então, o que eu vou fazer? Para continuar explicando esse pedaço aqui, eu vou parar e vou começar de novo. Eu tô vendo que cadê? A Evelyn não tá aqui. Deixa eu ver para quem que eu vou mandar. Laís, você tá aí, né? Eu vou mandar para o seu WhatsApp, então, o link. Pode ser? Você passa para o restante da turma para mim, fazendo favor? Pode ser? Tá, então eu vou mandar para a Laís agora, gente, o link de uma nova aula e a Laís manda para vocês, então, tá? Que aí a gente continua esse processo. Já vou mandar para ela, peraí.